Você, você está no aqui e agora? Sim, você está ouvindo ou vendo este vídeo, mas a sua mente, observe, ela está pensando em algo que ela tem que fazer ou em algo que aconteceu? Onde está a sua mente agora? Você já parou para observar os seus pensamentos? Você sabe o que é consciência? Vamos para um exemplo? Vamos simplificar. Olha só, imagine que você está sentado no sofá. Na sua frente tem uma televisão. E as imagens que aparecem, os vídeos que aparecem naquela televisão são os seus pensamentos, as suas emoções, seus sentimentos. Mas você é quem está sentado ali no sofá, olhando para aquela tela com o controle remoto na mão. O que isso significa? Isso simboliza que você escolhe o que passa naquela televisão. Você escolhe qual filme, qual imagem, qual cor. O que isso significa? Vamos trazer mais clareza. Com a gestão de si mesmo, das suas emoções, você vai dominar, você vai controlar, você vai cuidar da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos. Então, você é aquela tela? Você são aquelas cenas que aparecem ali? Você é suas emoções, os seus pensamentos? Não, 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 não. Você é aquele observador que está sentado ali no sofá. Você é quem está olhando para a tela. Então, essa separação é muito importante. Vamos trazer mais um exemplo para dar mais clareza para o que é consciência. Você já ouviu falar no Tratak? Ou você já viu aqui atrás de mim, do meu lado aqui, ó, tem um desenho que é um círculo e um pontinho no meio. Vou trazer ele desenhado aqui para ficar mais claro para vocês. Ele é o Tratak. Simbolicamente, ele representa a nossa consciência, que é o centro, e ele representa a percepção, a nossa percepção, que é o que está ao redor. Vamos lá. A nossa consciência pura é o observador que está ali no centro, é a nossa essência. E o círculo, esse é o nosso campo de percepção, é onde moram os nossos papéis. Aquele eu, dá o meu exemplo, o meu eu que é economista, o meu eu na Tiaê, o meu eu que é ansiosa, o meu eu que é diretora administrativa de uma clínica psiquiátrica, o meu eu que está ali no piloto automático. São as máscaras que a gente utiliza para ir no mundo, são as personas que a gente cria, e são as circunstâncias que acontecem e nos geram, nos fazem, nos trazem aprendizados. Então, é um erro nosso achar que a gente só é este externo aqui, que não há um observador aqui, que não há alguém, um ser vivenciando todas aquelas experiências. Então, a maioria de nós, né, acha que está nesse piloto automático e isso é normal, é vida que segue, deixa a vida me levar, não é verdade? Então, quando algo acontece, por exemplo, um problema no trabalho, uma notícia que a gente recebe, pronto, aquilo acaba com o nosso dia. Já aconteceu isso com você? Claro, eu estou no caminho e também tenho muito que aprender, então isso acontece comigo também, e aí eu trabalho, né, o observador nestes momentos, para não deixar que essas circunstâncias tome o controle sobre o meu ser. Porque quando ele toma o controle, eu viro o círculo e deixo de ser o ponto, que é o meu ser com essência, com consciência, tomando as decisões ali. Então, quando a gente se identifica com a emoção que surge e eu deixo ela fluir, eu vivo no piloto automático, onde os meus pensamentos e as emoções elas nos levam para onde ela quer.
Então, é muito importante a gente trazer essa prática de se observar. Como assim? Vamos exemplificar para ficar mais claro. Imagina você faz um caminho ali, um trajeto todo dia para ir num determinado lugar. Você vai estudar, você vai para o trabalho, você vai caminhando, você vai de carro, vai de ônibus. Você já observou que tem dia que a gente nem percebeu e a gente chegou no local? A gente nem lembra o caminho ou o que viu no caminho? Esse é um exemplo claro de você estar no piloto automático e estar nesse círculo, onde você não está focado, você não está vendo nada. Agora, se você estivesse com o observador, você ia estar focado, você iria estar consciente de tudo ao redor. Então, este é um exemplo de você não estar ali com o observador. Um outro exemplo que acontece, que a gente vê muito, no trânsito. Se alguém fecha outra pessoa, pronto, já é motivo de buzinar, já é motivo de se irritar, de trazer ali, igual aquele instinto animal, de brigar, de querer estar certo, de querer estar com a razão, de ter a última palavra. Mas, se, aí você repara de novo, você literalmente, você está fora de si. Você está fora de si, você está no círculo. E quando você volta para si, diante da situação do trânsito ali, se você errou, você fala, desculpa, a pessoa vai buzinar, não tem problema. Você vai falar assim, ok, siga o seu caminho. Agora, se a outra pessoa estiver errado, você vai falar assim, tranquilo, com a consciência, eu tô dando um exemplo, com a consciência, você vai falar assim, tranquilo, pode seguir o seu caminho. Então, a lucidez no momento, você trazendo a sua consciência para o centro, você vai agir com mais clareza diante de todas as situações. Um outro exemplo, nós estamos a maior parte do dia, né, no trabalho, nos relacionando com os nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe, ou com o nosso cliente, ou quando a gente está em casa com os nossos familiares. Mas será que a gente, quando tem esse momento, que precisa ter essa troca direta com uma pessoa, nós estamos ali presente, observando, ouvindo genuinamente aquela outra pessoa? Ou, veja se você já reparou que isso aconteceu com você. Enquanto a outra pessoa está falando, eu já estou pensando aqui num exemplo que aconteceu igualzinho na minha vida. A nossa mente, ela vai buscar essas referências. Ela vai buscar um exemplo, ela vai procurar uma resposta imediata ali, mas é importante a gente trazer a consciência para isso também. Por quê? Porque é muito importante a gente ver se eu estou querendo ter razão em tudo, sabe? Diante daquele diálogo ali, se até quando a pessoa quer me trazer um desabafo, se eu quero mostrar um exemplo que eu fui melhor. Então, nem sempre a gente precisa ser o melhor. Às vezes a pessoa precisava apenas ser ouvida, genuinamente. Então, é muito importante estar no presente para ouvir o outro. Isso exige esforço de voltar para a bolinha no centro do ataque. No centro, você não é o pensamento que julga. Você é apenas um espectador silencioso que testemunha a fala do outro sem filtro. E para ouvir o outro, você precisa estar consciente das suas emoções, dos seus pensamentos no momento, para que sua escuta esteja no outro e não já pensando em uma resposta ou um exemplo. Não tem nada mais genuíno, não tem nada mais acolhedor do que você ouvir o outro como o humano que ele é. Então, pratique isso com as pessoas próximas, pratique isso com você mesmo. Você precisa se ouvir, você precisa aprender a respeitar a você mesmo,
aos compromissos que você fez consigo mesmo. Então, antes de você ouvir o outro, você precisa aprender a se ouvir, a observar as suas emoções. O que as suas emoções estão te dizendo? O que os seus pensamentos estão te dizendo? Essa pausa no aqui e agora, para você se observar, ela é importante para isso, para que você consiga se ouvir. Ao se ouvir, você começa a aprender a se gerenciar. E ao gerenciar as suas emoções, a sua capacidade de lidar consigo mesmo, se silenciar para conseguir ouvir o outro genuinamente, ela vai se ampliando. Isso é treinável. É claro que você não vai saber, não vai nascer sabendo, mas é treinável, é uma escolha, é uma ferramenta de prática, de autoconhecimento, de observação de si. Então, é uma prática. E você precisa entender primeiro o que é consciência para conseguir ter clareza sobre si. Então, por isso que eu estou trazendo estes exemplos. E para exemplificar simbolicamente, eu vou trazer um outro exemplo. Vou trazer esse desenho aqui do lado, que é um machado de duplo fio. O machado de duplo fio, ele tem uma lâmina de um lado, outra lâmina do outro. De um lado, representando o nosso mundo exterior e do outro, o nosso mundo interior. A consciência está onde aqui? A consciência está em equilibrar o mundo interior e o mundo exterior, porque o exterior, ele não vive sem o interior. Assim como o interior, ele precisa do exterior para se manifestar. Então a consciência, ela está aqui no meio. Ela é esse fio que passa no meio do machado. A consciência é o cabo aqui. E você é quem controla esse machado. É você que tem que gerenciar ele para ele não tender nem para um lado nem para o outro, para ele não te ferir, para ele não cair. E biologicamente, eu vou te contar um segredo. Biologicamente, você tem o equipamento necessário para essa observação de si mesmo. Você sabia disso? Então, a neurociência chama isso de metacognição, que é a capacidade do cérebro de pensar sobre o próprio pensamento. Então, no nosso estado comum, nossa consciência fica presa no nosso cansaço, nas nossas dores, na preguiça física, nas preocupações, nos medos. Mas quando você decide se observar com consciência, você ativa o córtex pré-frontal dorsolateral e você atinge aquele silêncio da mente. Aquele silêncio da mente que gera até uma clareza mental, uma clareza, uma leveza. Esse a neurociência chama também de flow. Você atinge esse estado. Esse estado é a exemplificação do Trattak. Quando você está neste centro, você está nesse silêncio, você está com o observador presente, você está com a sua consciência pura. Ou então, quando é o machado, você está segurando o machado, você está ali com aquele equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior. Então, na prática, vamos lá. Eu quero que você pratique isso na sua vida, para você trazer esse observador. Você vai se fazer uma pergunta várias vezes ao dia. Qual pergunta é essa? Onde está minha consciência no aqui e agora? Se pergunta aí. Pergunta para sua mente. Onde está minha consciência no agora? Ela está pensando em algo. Lembra do Machado? Ela está pensando em algo externo? Ela está pensando em algo interno? Onde está a sua consciência agora? Traga ela para o aqui e agora. Traz a sua consciência para o aqui e agora. Observe ao redor. Onde você está? O que você está fazendo?
Traz essa consciência. Por quê? O nome desse canal é Nadan. Nadan significa onde a vida acontece, que é no agora. Não tem nada mais precioso do que você estar vivendo este momento de agora, com as pessoas que estiverem ao seu redor, com o local que você estiver ao redor, com a tarefa que você tiver que fazer no momento. Isso é o que há de mais precioso. É o seu tempo, é o seu momento presente. Então aprecie, vivencie, sinta isso. Veja o ao redor. Ouça o ao redor. Se estiver comendo algo, aprecie com o seu paladar. Ouça, veja, use os seus 5 sentidos em tudo que você estiver fazendo. Esteja presente, observando suas emoções, seus sentimentos. Mas a pergunta principal, que você vai se repetir, você vai colocar pelo menos 3 vezes aí um despertador para tocar. E você vai se lembrar de se perguntar: onde eu estou no aqui e agora? Para você assumir essa consciência no seu dia. Para você entender onde está a sua consciência e você praticar com mais clareza, para você viver com mais consciência. Se você tem dúvidas sobre esse tema, deixa aqui no comentário. Se você gostou, deixe o seu like, envie para um amigo, para um colega de trabalho que precisa ter mais clareza sobre si. Auxilie outras pessoas nessa caminhada e confira se você está inscrito aqui no canal, porque tem vídeo novo toda terça-feira às 20h20. Então, olha, eu te espero no próximo vídeo para a gente continuar conversando e compreendendo mais sobre a prática da observação sobre si. Até lá!